Mano, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Wesley Garcia e será que teria alguma possibilidade dele retornar, né, a Belém, tanto para o Paysandu quanto para o Remo, que já especulou essa possibilidade de contratar. Eu vou falar aqui sobre esse vídeo as duas possibilidades. Apesar de eu estar com a camisa do Remo, né, aqui no canal nós trazemos os vídeos dos dois times, do Remo, do Paysandu. Eu quero falar sobre essa possibilidade, tanto de uma volta, né, de alguns jogadores igual o Borazzi, que já jogou no Paysandu. Será que ele poderia voltar a Belém? Independente para os dois clubes, o Pablo Roberto mesmo, que não tem sido tão aproveitado na Série A pelo Fortaleza, que já é um desejo antigo também de uma volta para o Remo, quem sabe não poderia ser uma boa também para o Paysandu, e outras alternativas que eu vou comentar aqui com vocês no vídeo de hoje. Lembrando, o Wesley Garcia não tem sido aproveitado, o Wesley é para o seu terceiro técnico nesse ano, e eu ficaria bem surpreso, né, agora se o Fábio Carille colocasse ele como titular ou algo nesse sentido. Vou explicar a situação do jogador venezuelano e até quando vai o seu contrato. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal. Bora chegar aqui a 70 mil inscritos no YouTube. Estamos agora em 69 mil inscritos e 600. Conto com seu like e com a sua inscrição, que sem dúvidas nos ajuda bastante. Antes de irmos para o setor ofensivo, o defensivo também é um setor muito importante, né? E eu queria falar aqui justamente sobre o Lucas Maia. Ele que já foi especulado por um retorno para o próprio Paysandu. O Remo, se eu fosse, ficaria de olho também, né? O zagueiro que tem vivido uma fase muito boa lá no futebol chinês. E o que me surpreende é que já estamos chegando no fim da temporada e ele ainda não renovou o seu contrato, tá? Lá no Henan FC, onde ele soma números melhores do que muitos pontos. Eu arrisco dizer que melhores do que os números dos meias e atacantes que eu vou trazer aqui nesse vídeo, né? Para você ver como as coisas são. 27 jogos, 5 gols e mais 2 assistências. Pelo visto ele teve algum tipo de problema físico, né? Porque o último jogo dele foi no dia 28 de setembro. E pelo que eu tô acompanhando aqui, o Henan FC jogou outras... Ah não, ainda não jogou, né? Ficou um tempo... Caramba, olha isso. Você vê o tanto que a liga lá é diferente. Os caras ficaram um mês sem jogar. Pode ser alguma questão climática ou data FIFA, alguma coisa assim. Mas é isso, vai ficar do dia 28 de setembro ao dia 19 de outubro, né? Sem atuar. Então, agora entendi. Pensei que era alguma lesão ou algo nesse sentido. Apesar dessa boa fase dele, essa fase artilheira, não renovou o contrato ainda. Não acho que o clube também não queira continuar com ele, né? E aí, se ele tivesse um interesse de continuar, uma proposta boa, né, do ponto de vista financeiro, não sei se seria viável para os times do Brasil competir, a não ser, por exemplo, que faça um esforço, né, para contar com um zagueiro canhoto, 1,92 m, que já tinha sido um dos destaques na defesa pelo Paysandu no ano passado, boa campanha, recuperação na reta final da Série B, foi titular na competição, 29 jogos, 2 gols na temporada com 3 gols em 48 jogos. Lembrando que aqui no Brasil ele tinha tido passagens bem mais discretas, né? Pela segunda e primeira divisão do futebol carioca pelo Resende, né, do Rio de Janeiro, e pelo São José do Rio Grande do Sul em 2019. Ficou 6 anos no México, né, 6 temporadas melhor dizendo, e aí volta para o Paysandu, agora com 32 anos. Eu acho que seria uma baita opção para o decorrer do próximo ano, né, e aproveitar que ele está livre no mercado, ainda não assinou essa renovação de contrato, poderia já assinar agora para chegar de graça no dia 1º de janeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um aqui também é o Pablo Roberto, que apesar de não ser um segundo atacante e tal, é um camisa 8 que ajuda bastante na criação. É igual eu falei para vocês, né? Ainda assim, o desempenho dele nesse ano não é tão bom, somando os números pelo Casa Pia, que ele jogou nessa temporada mais recuado, tá? E pelo Fortaleza. Foram 27 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ano passado, números bem melhores. 4 gols e 6 passes, aí sim parece com os números do Lucas Maia, né? 5 gols e 2 assistências. Mas não é esse o ponto do vídeo. Lembrando que ele foi vendido por 225 mil euros do Vila Nova pro Casa Pia. E aí o Fortaleza pagou 1 milhão de euros, né? Valorizou 4 vezes basicamente em menos de 1 ano e meio. Foi muito bem lá no futebol português, mas pelo Fortaleza nesse ano não tem conseguido ser aproveitado. Inclusive o último jogo dele foi em agosto contra o Internacional, porque o Vojvoda que pediu a sua contratação, e quando ele chegou já teve uma mudança no comando técnico, né? Então, acho que é o Palermo, né, o técnico argentino do Fortaleza, não tem conseguido utilizar ele, ficou no banco nos jogos agora em outubro contra São Paulo e Juventude. Em setembro ele não atuou e nem ficou no banco por questões físicas também, né? Então, quem sabe o contrato dele é curto, pelo que mostra que só até junho do ano que vem. Será? Fortaleza pagou 6 milhões para assinar um contrato de 1 ano? Eu acho difícil, mas ainda assim, se for esse cenário, né, talvez um empréstimo poderia ser uma boa. O Remo pode ser que suba para a Série A, um empréstimo para
Jogar a primeira divisão seria bom para todo mundo, né? Até para o Fortaleza ter seu jogador valorizando, e o Pablo Roberto, que já está identificado, né, com o Remo aí também. Ele jogou aí 32 jogos com um gol na sua última passagem. Ou até mesmo para o Paysandu, aí num cenário um pouco mais difícil, né, mas quem sabe um empréstimo para o clube em 2026. Outro aqui é o Borazzi, que não tem conseguido ser uma peça fundamental lá no Criciúma, mas ainda assim é um titular, reserva, metade dos jogos titular e a outra metade é reserva, né? 11 partidas e um gol, desempenho bem abaixo em comparação ao que foi, né, a passagem dele pelo Paysandu. 5 gols e mais 4 assistências em um pouco mais de 40 jogos disputados. Lembrando que, pelo que eu vi aqui, ele ainda pertence ao Sarmiento lá da Argentina. Então o clube ainda não vendeu ele em definitivo ou algo assim. Não sei o que eles estão esperando, né? Porque ele já deu uma valorizada depois do estadual pelo São Luís, lá do Rio Grande do Sul. Foi bem pelo Paysandu desde o final da Série B e mais uma vez um empréstimo, né? Com uma pequena compensação financeira agora para o Criciúma, que busca também uma vaga aí, né, na Série A. Lembrando que o Borazzi tem contrato com o Sarmiento até o final do ano que vem e de empréstimo no Criciúma só até o final desse ano. Uma boa possibilidade, quem sabe, dele voltar de empréstimo ou em definitivo para o Papão, acho que pode ser uma boa. Para o Remo também, um jogador bem versátil, que inclusive foi especulado, tá? Ele foi especulado no Remo. Eu até trouxe já um vídeo aqui no canal quando ele estava de saída, né? Porque teve sim essa especulação e faz sentido, né? Porque tinha alguns clubes da Série B especulando na sua contratação, dentre eles o Criciúma, que ele foi contratado, e o Remo também, que era uma alternativa. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui também nos comentários. E para terminar, vamos aqui falar sobre o Wesley Garcia, né? Um jogador que jogou o último jogo contra o Atlético Goianiense, mas nesse mês de outubro o Goiás fez 3 compromissos, ele nem sequer foi relacionado. Questões físicas, questões pessoais, ele também tem tirado ele bastante dos jogos. O último como titular foi contra o Paysandu, vitória aí por 1-0. Ele não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Inclusive na Série B desse ano, né, desempenho bem ruim, apenas um gol e um passe na competição. Um gol contra o Cuiabá e uma assistência, né, na Série A ele não deu uma assistência, né, apenas no Campeonato Estadual. Então realmente uma fase muito ruim do venezuelano, que contrasta, né, o ano passado com 14 gols em 45 jogos, quem dirá aquela reta final dele, né, de Série B, que marcou um gol em últimos jogos aqui, né, do torneio. Inclusive a última rodada, vitória contra o Vila Nova, tanto gols, né, do Lucas Maia e do Wesley Garcia, que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Eu acho que um empréstimo dele para qualquer uma das equipes, né, o Remo numa Série A ou numa Série B, pode ser uma boa para o Goiás, até para valorizar, né, o jogador. E para o Paysandu também, porque é um clube que ele já está ambientado e poderia ser uma boa também, independente se estiver na Série B ou na Série C, teria a chance de ver, né, o jogador jogando com um pouco mais de frequência, porque não é um contrato curto, é até o final do ano que vem, vínculo de 2 duração, prorrogável por mais um terceiro, né? Então o Goiás aí que vai escolher se vai renovar com um jogador ou não, que pode sim, né, que ano que vem tem um pouco mais de espaço. Como eu falei, o Fábio Carneiro está chegando agora no Goiás. Pode ser que o treinador utilize ele como titular nessa reta final do ano, arrase o Goiás, suba para a Série A e ano que vem ele seja um novo Michel na Série A. Futebol é isso, né? Loucura, pode acontecer tudo. Ou se não, ele continuar mais uma vez, né, sem ter espaço. Mas eu não ficaria surpreso se ano que vem ele fosse melhor, porque tem um período de adaptação e tudo mais. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador, se valeria a pena ou não tentar, né, essa contratação do atacante. 1,65 m, 58 kg, destro, que deixou uma boa impressão, tanto no futebol venezuelano, quanto também no ano passado, vestindo as cores do Paysandu. Vou deixar para vocês outros vídeos relacionados, tanto do Paysandu quanto do Remo, estão aqui na tela final para vocês, e nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera!